Vamos falar sobre economia? Divisão social do trabalho. O que você tem a ver com isso? Primeiramente, achamos que divisão social do trabalho não tem a ver com economia, mas a divisão social do trabalho implica na condição ou nas condições dos indivíduos diante da produção industrial. Então, dependendo de cada atuação, de cada área que o indivíduo trabalha e se especializa, ele vai ter aí, dentro dessa estrutura, uma relação econômica e social. No século XIX, na França e na Inglaterra, com a Revolução Industrial, se percebe claramente essa divisão social do trabalho que garante aí a eficiência da produção ou seria a máxima eficiência, e traria aí um custo-benefício para quem está investindo na produção. Eis que Durkheim, que é um pensador francês, ele vê a divisão social do trabalho como algo que vai agregar valores e que vai trazer aos indivíduos uma solidariedade. Por quê? Porque o Durkheim ele vê como os indivíduos têm a necessidade de trabalhar socialmente, né, integrados, onde cada um vai ter uma especialidade. Eu poderia explicar através do Fordismo, que foi um sistema, né, da divisão social do trabalho, um sistema de produção, onde se produzia carros, nesse caso da Ford, e se extraía o máximo de eficiência dessas linhas de produção. A questão é que cada um dentro dessa linha de produção tinha uma função. Um exemplo claro é um carro que vai passando pela linha de montagem, um trabalhador em específico, ele vai ele vai instalar o motor do carro. Logo em seguida, o próximo trabalhador, ele vai colocar os vidros do carro. E assim sucessivamente até chegar no final da linha de produção, e o resultado é um produto que está destinado à venda. Adam Smith, ele percebe a natureza humana como condição para as relações de trabalho. Só que tanto Durkheim quanto Adam Smith não percebem o que Karl Marx percebeu nessa divisão social do trabalho. O Marx ele já percebe não uma solidariedade orgânica, né? Ou seja, entre funções. O Marx ele vai perceber aí uma hierarquia dentro da divisão social do trabalho. Como que estabelece essa hierarquia? O trabalhador, ou seja, aquele que dá valor, agrega valor à matéria-prima, é o que recebe menos, né, e que tem as condições mais precárias diante dessa divisão. Os donos no caso de fábricas, né, entende-se aqui donos de fábricas, no caso da Ford, de fábricas grandes, né, grandes empresas, é o que vai ter um valor aí e vai ter uma condição, claro, com certeza muito melhor dentro dessa divisão social do trabalho. E o que o Marx analisa dentro dessa divisão social do trabalho é que existe, tanto na Inglaterra quanto na França, no século XIX, com a Revolução Industrial,
a questão da concentração de renda. Ou seja, se produz muito mais, tem mais eficiência para produzir, e todo esse produto das empresas, ele acaba trazendo uma concentração de renda. Então, poucas pessoas ficam muito ricos, enquanto muitas pessoas, nesse caso os trabalhadores também, ficam muito pobres, né? Então vivem em condições totalmente insalubres, principalmente na França. Eles viviam em cortiços com até 18 horas por dia, e isso foi debilitando e trazendo doenças também, como a peste bubônica, pela socialização precária aí, diante desse cenário caótico, principalmente na França no século XIX. Dentro dessa perspectiva dessas condições aí advindos da divisão social do trabalho, a gente pode trazer para o cenário atual, o cenário brasileiro, e eu queria trazer aqui uma análise do cenário brasileiro. Dentro dessa divisão social do trabalho, o desemprego, ele é um mecanismo que a função dele é estabilizar o valor da mão de obra. Os desempregados funcionam como um exército de reserva. Como que é esse exército de reserva? Se você trabalha numa empresa telemarketing, você vai perceber o seguinte: para treinar uma pessoa no telemarketing demora aí 3 dias. Então a pessoa que está trabalhando no telemarketing, ele sabe que existe 100 pessoas que estão sendo treinadas para, no caso dele desistir, entrar no lugar dele. O que acontece? Isso acaba criando uma especulação de acesso fácil e torna o salário mais baixo, menos atrativo. Porque pensamos aí, dentro de uma perspectiva sociológica, se a pessoa tem a necessidade de pagar suas contas, de se alimentar, de se vestir, e percebe que tem várias pessoas que podem entrar no mercado de trabalho, né? Pegar a sua função, ele vai com certeza pensar 2 vezes antes de desistir. Ele acaba depreciando o próprio salário, porque a facilidade, né, e a competição dentro dessa, claro, contando aí com as necessidades também, né, vai fazer com que o salário permaneça baixo pela concorrência e pelo acesso fácil. Hoje no Brasil, com aí em torno de 13 milhões de desempregados, mais um grande montante aí trabalhando em serviços improvisados, informais, e você vai perceber que dentro dessa precariedade, dentro dessa necessidade de trabalhar, o trabalhador, para subsistir, ele vai se dispor a trabalhar por um salário até mesmo mais baixo. Então assim funciona esse mecanismo, né, de desemprego. As pessoas que participam da divisão social do trabalho também são influenciadas especulativamente pelas pessoas que estão desempregadas, no sentido de quanto maior procura pelo emprego, a tendência, a relação é de depreciação aí do salário, né? O pagamento seria um pagamento menor. Ao contrário, também serve, né, no sentido de que
se você é um especialista, se você é um profissional da área da TI, né, da computação, e esse mercado é um mercado que, querendo ou não tem tantos profissionais ainda que abarquem esse mercado, você vai perceber que os salários geralmente são mais altos, porque a concorrência também é menor. Então, assim que funciona o exército de reserva. Então, nesse sentido, vai se consolidando aí a sua condição dentro dessa divisão social do trabalho, assim como também outros fatores atualmente no Brasil que podem fazer você perceber a sua condição. Por que eu não consigo adquirir minha casa própria? Por que eu não consigo adquirir um carro ou ter uma vida com um bem-estar, né? Um bem-estar social melhor. E aí você vai perceber também a questão, que eu trago outro fator aí, que é a questão da inflação. Tá, mas o que é inflação? A inflação, aí colocando junto, né, como um fator, né, de influência, de consolidação dessa divisão social do trabalho, que ela legitima a desigualdade, a inflação ela vem no sentido de medir o poder de compra do trabalhador. Se uma cesta básica, né, tem um valor aumentado, por exemplo, é claro que tem vários medidores aí de inflação, né? Mas aqui eu estou falando no sentido mais básico, que é o INPC. E aí a gente vai pegar os produtos mais necessários aí, digamos aí, de uma cesta básica, e vai perceber dentro de uma relação salarial que muitas vezes o salário mínimo não aumenta, mas a inflação aumenta, ou seja, o teu poder de compra cai porque os produtos aumentam. Eu poderia fazer uma relação um pouco maior no sentido de muitas vezes as pessoas não percebem isso. A energia elétrica aumentou, a internet aumentou, a água aumentou e o seu salário permaneceu igual. Você vai destinar uma parte dos valores do salário a esses pagamentos e vai ficar faltando, digamos assim, para o consumo da cesta básica. A inflação ela é um fator primordial, né, em termos de medida, de perceber como se consolida essa precariedade do trabalhador na divisão social do trabalho. Eu diria que basicamente toda vez que você vai ter um aumento de salário e você fica feliz, você vai perceber que os produtos também aumentaram. Então, na verdade, você não teve aumento nenhum, seu poder de compra permaneceu igual. Isso, querendo ou não, é um fator que é cíclico, que as pessoas busquem toda hora melhorar sua condição e não perceber que dentro desse sistema, dessa estrutura, esses fatores vão fazer com que ele sempre permaneça, independente do esforço que ele faça para sair dessa precariedade. Então, só tornando isso visível, consciente, aí sim ele pode traçar algumas estratégias para sair desse círculo, vamos dizer assim, vicioso. Outro fator que a gente poderia perceber claramente essa divisão social do trabalho, essa hierarquia, é a questão do produto interno bruto. Tudo que é produzido em termos de bens e serviços durante um ano corrente. Então, só para ter ideia, em 2011, que foi o ápice, né, que foi o maior, o ano que foi mais produzido bens e serviços, 2011, chegou a 2 trilhões 640
bilhões de dólares. Olha só a cifra. Em 2018, essa produção ela baixou para 1 trilhão 860 bilhões de dólares. O produto interno bruto ele é medido simplesmente ao final da produção. Então, em 2006, o produto interno bruto começou a chegar, né, na casa dos trilhões de dólares, mas que a distribuição de renda, ou seja, de tudo que é produzido, ainda tem uma concentração em torno de 8 famílias mais ricas no Brasil. Então, há uma desigualdade gerada por essa divisão social do trabalho. Então, dependendo a função que você desempenha na divisão social do trabalho, você vai perceber que você trabalha mais e ganha menos. E quem trabalha menos ganha muito mais. Eu não estou falando aqui na questão de pequenas empresas, microempresas, que geralmente, além de desenvolver uma atividade, traduz isso em empregos também. E a questão aqui são grandes empresas aí, ou seja, um sistema maior que monopoliza e que acaba precarizando desde a sua condição até a sua escolha como ser humano, né, nas suas necessidades básicas. Espero que tenha gostado do vídeo, um pouco de esclarecimento sobre a nossa condição dentro dessa estrutura social, ou seja, da divisão social do trabalho. E no próximo vídeo trago mais informações dentro do âmbito escolar. Até o próximo vídeo.